Olá, senhores. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de moda e negócios. Olá pessoal, André Alves, JA Gestão de Marcas. Aqui nós somos especializados em indústria e varejo de moda. É isso aí, aqui a gente respira moda 24 horas, né, André? 25 anos aí, focado 100% varejo de moda. Show de bola, tudo bem, João? Tudo tranquilo e você? Vamos aí para mais um Tranquilo. vídeo? Deixa eu dar uns Vamos. recadinhos aqui, André, rapidinho. Vai Pessoal, lá. hoje nós vamos falar sobre uma metodologia que chama-se Spin Selling. A gente vai dar uma pincelada para vocês, nós vamos fazer dois vídeos, tá? Nós vamos fazer um vídeo 1 e vídeo 2. Nós vamos dar uma pincelada. E o legal qual que é? Nós vamos falar do Spin Selling voltado para o varejo de moda, especializado em varejo de moda. Então você que é gestor de moda, você que é gerente de loja, você que é dono de loja, você que é vendedor de loja, você que é representante comercial, né? Você que é gerente comercial de varejo de moda, essas duas aulas são para você. Vai ser um compilado, a gente vai fazer, né, a gente não vai se aprofundar tudo. Lá na Academia JA, no JA Gestão de Vendas, nós temos muito aprofundado, acho que são 5 ou 6 aulas, né, André, só falando sobre spin selling, voltado para o varejo de moda. Eu já procurei na internet, eu não encontrei nenhuma aula, nenhum vídeo, nenhum conteúdo do spin selling voltado para o varejo de moda, tá? Então, pessoal, se você gostar desse vídeo, usa a regrinha do 3. Compartilha com 3 pessoas aí no WhatsApp. Curte o canal. Se inscreve no canal que você está fazendo. E se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, né, André? Tem o QR Code aí. Você pode clicar nele. Ou na descrição aqui tem os nossos links. Entre em contato com a gente aí. Beleza? É isso aí, não deixe de compartilhar, né? O material foi. Gostou do material? Envia para um amigo, envia para outra pessoa aí, para que a gente possa crescer no nosso canal aí. Então, não esqueça de dar um joinha aí, né, João? É isso aí. Lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, né, André? Todas as redes sociais, JA Gestão de Marcas. É isso aí, trazendo conteúdo aí bacana para vocês aí. Hoje a gente vai falar da metodologia do Spin Selling, né, que é uma ferramenta incrível, se aplicada, a gente está falando de varejo de moda, se aplicar no varejo de moda aí, com certeza você vai ter resultado, com certeza você vai fazer uma venda consultiva aí. Então, não percam, né, João Fernando? É isso aí, vocês vão gostar bastante. Vamos lá, André. Nós vamos falar agora. Nós vamos falar sobre o spin selling, a gente vai dar um apanhado geral, né? O que é o spin selling, pessoal? Spin selling nada mais é que uma metodologia de venda onde você vai fazer com que o cliente crie a necessidade de comprar alguma coisa. E a gente vai trabalhar, a gente fala que o spin selling é um pouco contraintuitivo. Por quê? Porque a forma de você fazer a venda no spin selling é deixar a venda por último. A última coisa que você vai fazer é tentar vender para o teu cliente. Você vai, através da metodologia, levantar, né? Ver, spin nada é uma sigla, né? Que quer dizer situação, problema, né? Implicação e necessidade. Então você vai criar uma conexão com o teu cliente para saber qual que é a situação dele, qual que é o problema, né, André, que ele quer sanar, no que aquele problema está implicando se ele não resolver aquele problema, e aí, por último, você vai entrar com a necessidade, com aquilo, depois que você estudou o cliente, você fez uma consultoria, uma curadoria com esse cliente, você vai ver do que ele necessita e você vai poder fazer uma venda mais consultiva para ele, né, André? E é importantíssimo, quando a gente fala aqui, muitas vezes você vai falar, mas eu tenho que seguir esse roteiro? Não necessariamente, porque às vezes aquele cliente chega, às vezes é um cliente que você já conhece ele, já conhece toda a situação dele, então você já vai direto para a necessidade. Mas é importantíssimo, principalmente um cliente novo, um cliente prospecto aí que você não conhece, é você seguir ali, de repente, é você criar essa conexão com o cliente, entender a situação desse cliente, o que ele veio buscar, qual que é o produto que ele está buscando, qual que é a ocasião que ele precisa, para que ele precisa desse produto. Assim você consegue fazer uma venda muito mais assertiva, uma venda consultiva com esse cliente. Por quê? Porque você, nesse momento da situação de você coletar as informações dele, você consegue oferecer o produto adequado para ele. Então, você já ganha tempo. Você perde um pouco de tempo nessa entrevista, né, João Fernando? Mas você ganha tempo que você vai oferecer, você vai buscar realmente aquele produto que ele está procurando. Então, você consegue fazer essa venda muito mais assertiva. É. Pessoal, o Spin Selling, tá? Ele foi lançado através do livro em 1988, né? O nome dele aqui é Neil Hackman, né, André? Neil Hackman. Em 1988, tá? Esse livro é um estudo onde ele fez um compilado ali com mais de 35 mil vendas em 20 países, tá? E ele demorou 12 anos para desenvolver o Spin Selling. E como que ele desenvolveu essa metodologia? Ele observou o que os melhores vendedores faziam, os vendedores que eram vendedores de alta performance faziam,
E ele viu o que os vendedores de baixa performance faziam. E ele chegou a algumas conclusões, que os vendedores de alta performance, aqueles vendedores que vendiam mais e vendiam produto de valor mais agregado, lembrando, pessoal, que o Spin Selling, ele é uma metodologia de venda que ela funciona mais para vendas maiores. E trazendo para o nosso mundo, isso é essencial e primordial. Por que, gestor de moda, você que é representante, você que é vendedor ou gestor, se você usar a metodologia Spin Selling, o que você vai fazer? Você vai aumentar o teu ticket médio, ou seja, você vai passar a vender mais para o teu cliente. Você vai conseguir vender, fazer venda de produto de valor agregado. E isso ajuda demais porque isso traz mais receita, né? Porque a gente sempre fala, né, André? O tempo que você leva para vender para o teu cliente R$1.000 e o tempo que você leva para vender para o teu cliente R$10.000 é o mesmo. É o mesmo tempo. O que vai fazer a diferença é a forma que você vai conduzir essa venda. Então ele viu que os vendedores que tinham alta performance eram vendedores que faziam mais perguntas e que traziam necessidades intrínsecas do cliente de fora para dentro, né? Faziam com que o cliente demonstrasse muitas vezes necessidades que aparentemente ele não tinha. E através da metodologia você traz isso para fora e você faz com que o cliente mostre para você aquilo que ele precisa. Mas vamos lá, André, vamos falar do S primeiro, né? Que é a situação. Se você quiser começar aí. Vamos lá, pessoal. Então, assim, quando a gente fala do Spin Selling, e o João Fernando, a gente leu o livro, aí eu li 2 vezes o livro para entender, porque, assim, ele é um pouquinho complexo, né, João? Então, você precisa ler, você precisa entender, porque a partir do momento que você aprende a usar o Spin Selling, como o João falou, o Spin Selling foi usado muito para fazer vendas grandes, vendas de milhões, mas se aplicado hoje dentro do nosso negócio, dentro do varejo de moda, com certeza você vai ter sucesso também, porque como o João falou, o mesmo tempo que você gasta para vender R$1, você vai gastar para vender R$10.000. Então, se você usar realmente o Spin Selling, ele dá resultado. E o S, que a gente chama de situação, é aquele momento onde você faz abordagem com o cliente e você entender qual que é a situação desse cliente, por que ele está buscando, o que ele está buscando. Ele entrou na sua loja, e aqui a gente está falando para o varejo de moda, se ele entrou na sua loja a comprar um look, você entender o porquê que esse look, ele vai para um casamento, ele vai para uma festa. A partir desse momento que você fez essa entrevista com esse cliente e coletou todas as informações, eu estou indo para uma festa, eu vou para um casamento, mas que horas que é esse casamento? É à noite, é de dia? É de dia. Se você já tem essa informação que o casamento é de dia, você vai buscar um look realmente que vai se adaptar a essa necessidade desse cliente. Você não vai trazer um look cor escura, preto, porque você sabe que esse cliente vai de dia. Então, você vai perder um pouquinho mais de tempo nessa abordagem, nesse momento da entrevista, de entender qual a situação desse cliente, né, João? Mas você vai economizar porque você vai buscar o look assertivo para esse cliente. Então, o S de situação é realmente para você, é o momento de você fazer aquela entrevista, é o momento de você criar essa conexão com esse cliente, para que você entender qual a necessidade desse cliente, o que esse cliente está buscando na loja. E quando a gente fala de situação, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender, a gente fala muito. Quando o cliente entra dentro da tua loja para comprar, ele não está indo simplesmente comprar, pessoal, né? O cliente ele está indo se relacionar, porque uma das coisas primordiais para o ser humano é viver em sociedade, é viver em bando. Por que a dor da rejeição é uma das maiores dores que o ser humano sente? Por que ninguém quer ser rejeitado? Por que ninguém gosta de ficar sozinho? Isso é uma coisa inconsciente que nós trouxemos lá da savana, porque quando o ser humano lá na savana ele ficava sozinho, ele se perdia do seu bando, e isso era uma sentença de morte para ele. Os estudos da neurociência mostram que a dor que a pessoa sente quando ela se sente rejeitada é uma dor, é como se fosse uma dor física, inclusive ela está localizada no mesmo lugar do cérebro. Então, uma primeira coisa que a gente tem que entender, que quando o cliente está indo na loja, ele não está indo simplesmente para comprar. O homem geralmente está indo para caçar e a mulher está indo para satisfazer aquele desejo de coletora. Na época da savana. Isso inconsciente, porque a gente vive num mundo evoluído, mas o nosso cérebro ainda é um cérebro primitivo. E outra coisa, né, André? Quando você está fazendo a entrevista de situação, 2 coisas que você tem que cuidar. Primeiro, a quantidade de perguntas que você vai fazer para o teu cliente. E segundo, a qualidade das perguntas que você vai fazer. Não adianta você fazer uma entrevista com esse cliente, você tem que desenvolver uma conversa com ele. E a melhor forma de você desenvolver essa conversa com ele através do Spin Selling é deixando com que ele conte a história. A gente sempre fala, né, André? Ouvir mais, né? O livro mais vendido do mundo é a Bíblia, né? O Jesus, que foi o homem mais sábio do mundo,
ele se comunicava em parábolas, contando história, né, André? E daí até a gente gravou uma aula antes, e eu falando sobre isso, né, André? Por que, que o ser humano gosta tanto de contar história e gosta tanto de ouvir história? Isso também vem lá da nossa época da savana. Quando o ser humano começou a se comunicar, quando o ser humano começou a falar e ainda não havia escrita, como que o ser humano passava conhecimento? Eles sentavam na fogueira ali e começavam a contar as histórias. Por isso que a gente gosta tanto de ouvir história e por isso que a gente gosta tanto de contar a nossa história. Então, quando o cliente chega na loja, a situação deixe faça perguntas inteligentes para que esse cliente ele conte um pouco da história dele e da situação que ele se encontra, né? É isso aí, é um momento realmente ali de você criar essa conexão com o cliente, né, João? Entender qual que é a situação dele, o que ele está buscando, para que você possa resolver esse problema para ele. E aí a gente vai para a nossa segunda do Spin Selling, né, que entra na parte do problema. Então, Isso aí. se você já fez essa conexão com esse cliente, entendeu qual que é a situação dele, agora você entender qual que é o problema dele. Então, ele veio para buscar lá um look de roupa, uma cor X ou uma cor Y que ele está buscando, e você sabe que ele vai para um casamento de dia. Então, assim, agora entender o problema dele, né? Qual que é o problema desse cliente? E aí você oferecer realmente o produto certo para esse cliente, né, João? É. Aí nós vamos para a segunda parte, que é a parte do problema, né? Ver qual que é o problema dele. Se ele está indo para um casamento, se ele está comprando uma roupa que de repente ele precisa de mais durabilidade. Por exemplo, se é um cara que trabalha na parte na área da saúde, ele precisa de uma roupa branca, ele vai chegar para você e vai falar assim: puxa vida, mas eu compro as camisetas aqui, como eu uso muito a minha camiseta branca amarela, ela não dura muito. Então você pode mostrar para esse cliente, de repente, vender, saber qual que é o problema dele, para você oferecer, né, de repente uma camiseta branca de algodão Pima, que é um algodão que pode ser lavado com alvejante mais forte, que tem mais qualidade, vai durar mais, né? Ele vai ter mais durabilidade. O que vai acontecer com isso? Você vai aumentar o ticket médio, porque uma camiseta de algodão Pima, ela custa 3, 4 vezes mais que uma camiseta de algodão normal. Então, saber qual que é o problema desse cliente, o que a falta da resolução dessa necessidade dele tá ocasionando de problema para ele, né, André? E às vezes esse cliente, por exemplo, ele tem o costume de usar uma camisa de poliéster e, de repente, essa camisa de poliéster está marcando ele. Então, assim, ele tem um problema. Então, nesse momento que você cria essa conexão, que você entrevistou esse cliente, entendeu a situação dele, e ele está indo para um casamento lá, ou uma festa, de repente, para uma região mais quente, aí entra de você fazer, aí você até faz um cross-selling, né? Você sai de um produto de um ticket médio de 150 para um ticket médio de 300, por exemplo. Então, no momento, de repente, aí você aumenta o seu ticket médio e resolve o problema do cliente. É isso aí.